Boa tarde, amigo de Tramandaí. Estamos hoje com o convidado Jorge Ricardo, uma pessoa muito legal, uma pessoa muito bacana, que eu conheci recentemente, mas já sou amigo dele, me considero um grande amigo dele, porque a gente tem muita afinidade. Então a gente conversa bastante e o assunto normalmente flui, né? A gente se identificou e hoje ele vem falar um pouquinho sobre si, falar como que ele veio parar em Tramandaí, vai contar um pouquinho dele, da família dele, e depois eu vou fazer algumas perguntas sobre se ele está satisfeito com a cidade de Tramandaí, com a infraestrutura. E a gente vai, então, discorrer um pouquinho. Vou passar a palavra para o Jorge Ricardo, ele vai contar a experiência dele aí na prefeitura, um pouquinho da profissão dele e da família. Seja bem-vindo, Jorge Ricardo. Adriano Rosa, é um prazer estar aqui no Tramandaí em Foco, né? Te parabenizo pela iniciativa. Nós conversávamos há poucos meses, né, quando tu estavas com o projeto e parecia algo tão distante. Está aqui, está concretizado, né? Adriano, obrigado pelo convite, é uma honra, né? Começando a falar um pouquinho da minha vida, que não tem nada de tão especial, né? É um cidadão brasileiro que vem atravessando já alguns momentos, tanto sociais como políticos, distintos, diferentes, né? Nasci em Porto Alegre, me criei em Porto Alegre e a partir de poucos meses de idade, eu fui morar no interior do estado, que o meu pai era auditor de finanças públicas e foi transferido para Encantado, Vale do Taquari. E lá a família se relacionou de uma forma tão profunda que nós saímos da cidade e alguns anos depois eu voltei para assumir um cargo na administração, né? Eu fui coordenador dos projetos sociais da cidade de Encantado. De Encantado. Que legal. Né? E permaneci durante toda uma gestão de um partido político, né, do MDB na época, e foi uma grande experiência. E não só no sentido político, mas no sentido humano mesmo, porque apesar de percebermos salários, termos remuneração, era muito bacana porque a gente lidava com as questões sociais do município. Então, nós tínhamos lá, eu tinha toda a assessoria de psicólogos, assistentes sociais, pessoal da área do esporte, ou seja, trabalhávamos junto ao público da periferia. Uhum. E também foi uma experiência bacana, Adriano, porque na época a secretária da Educação, a secretária municipal, ela teve um propósito de criar o EJA no município, né? A educação para jovens adultos. E ela me convidou para fazer este lançamento. E como eu tinha todo um vínculo com as comunidades, com as periferias, e eu tinha uma certa penetração lá, claro, sempre acompanhado pelos profissionais, como eu falei, psicólogos, assistentes sociais e tal. Ela assim, Jorge, tu vais me seguir nessa caminhada e nós vamos nas residências falar com as pessoas. Ela tinha toda a situação socioeconômica, né? E a questão cultural, ou seja, onde tinha os analfabetos, semi-analfabetos, analfabetos funcionais e tal. Então nós íamos nos endereços exatos. Uhum. E o meu papel era ajudá-la a convencer as pessoas a voltarem para a sala de aula. E foi muito emocionante, foi uma experiência muito boa, porque passados, acho que foram 24 meses, se não me engano, quando teve a primeira formatura, a formatura da primeira turma do EJA, algumas pessoas citaram que elas só estiveram lá pela minha insistência. Vamos para lá, vamos encarar o ensino, não esqueça a sua idade. Nunca é tarde para aprender. Isso serve para qualquer um de nós, especialmente para quem não tinha o mínimo de instrução, né? Então eles tinham só uma vivência, era só o empírico para eles até então. Precisavam do ensino básico. Isso foi que ano, mais ou menos, Jorge? Isto foi em 2005. Uhum. 2005, né? 2005, exatamente. 20 anos atrás. 20 anos atrás, Uhum. né? Bom, valeu como experiência pessoal, que já havia iniciado alguns anos antes, tem em Porto Alegre, e eu iniciei a trabalhar no Grupo Banrisul. Na época que nem havia um concurso propriamente, foi uma indicação para eu fazer parte do grupo de auxiliares de escritório do Banrisul, através da minha mãe, né? E foi uma experiência boa, porque o Grupo Banrisul é um grupo forte, e na verdade já estava pela Companhia União de Seguros Gerais, que tratava de seguros, né? E que na verdade era uma autarquia do banco. Então, Adriano, em termos de escola profissional, foi a minha grande escola, né? Foi
trabalhar no Grupo Banrisul, na Companhia União de Seguros, né? Em todos os sentidos, pela pujança da empresa, pelos relacionamentos que era se obrigado a se ter com, especialmente no meu caso, que atendia bastante pessoa jurídica e tal. Então, isso tudo vai te formando. Isso tudo vai te formatando, né? Daí, passados alguns anos, eu veraneava aqui em Tramandaí e a minha atual esposa, nós sempre comentávamos assim, é uma cidade que nós gostaríamos de morar. Mas tinha ainda a questão das minhas filhas do meu primeiro casamento, que tinha uma ligação muito forte, que uma delas sempre esteve comigo. Então, sempre teve aquela ideia de que precisariam tomar alguns rumos antes da gente sair da cidade onde estávamos, né? E surgiu a oportunidade. Surgiu que a era possibilidade. Encantado na época. Encantado. Viemos direto para cá. Então, e aí se deu toda uma outra trajetória, porque eu vim para atuar num mercado e atuei em outro, eu vim pensando em dar prosseguimento ao meu conhecimento na área de seguros e, quem sabe, uma corretora de seguros. E nesta fase, eu fui apresentado a um corretor de imóveis e ali nós faríamos uma parceria onde nós dividiríamos o escritório. E como eu cheguei aqui dia 10 de janeiro, aqui em Tramandaí, dia 10 de janeiro de 2014, fez 11 anos, né? Ele disse assim: Jorge, como é verão, eu não vou ter muito tempo para a gente fazer as coisas, então quem sabe tu me acompanha no meu roteiro junto aos meus clientes de imóveis, né? E eu comecei a acompanhá-lo. E ali... Ele se envolveu. Ou seja, nunca é tarde, né? Como eu falei, nunca é tarde. Eu já não era um menino e me habilitei, né? Fiz meu cresci, tal, e... Acabou começando uma profissão nova. Exato, embora tenha sido interrompida por alguns momentos. Eu trabalhei um momento, depois acabei fazendo uma interrupção atuando com um profissional que tinha sido meu diretor no Banrisul e que ele tem uma empresa de software. E ali eu fiz dei um suporte comercial para ele, aí voltei para o mercado, aí teve algumas interrupções ainda em função desse outro novo mercado. Então, eu sempre fui meio eclético, né? Por insatisfação, não somente financeira, mas sempre por aquela ânsia de fazer algumas atividades de forma simultânea. O que é bom, e às vezes nem tanto, né, Adriano? Deixa eu aproveitar, então, de fazer uma pergunta. Qual é a tua opinião sobre o mercado imobiliário em Tramandaí? A gente ouve algumas críticas, porque dizem que os corretores tomam conta da cidade, a cidade atende aos interesses dos corretores. Tu acha que isso é verdade? Eu acho estranho que aqui a comissão é diferenciada, a comissão não corresponde ao resto das outras cidades. Eu acho isso estranho, não sei por que acontece. Eu escuto algumas críticas. Qual que é a tua opinião sobre a relação dos corretores com a cidade de Tramandaí? Vamos por partes, tá? Vamos falar sobre a relação dos corretores com a cidade. Embora eu ainda me considere um atuante, entre aspas, marginal, porque eu estou atuando de forma autônoma, então tenho relacionamentos com muitos colegas, né? Eu acredito que, não sei como é visto, como é passado para quem tem esse tipo de opinião e emite, né? Mas eu acho que os colegas, os corretores seguros, eles fazem o que é possível fazer. Porque nós estamos numa cidade que não chega a ser uma cidade pequena, mas não é um grande centro. E nós sabemos que o mercado imobiliário, muitas das pessoas adquirem não visando residir na cidade. Então, é um desafio muito grande. E nós temos um bom número de profissionais. Então, eu acredito que o corretor de imóveis, e não falo só especificamente, Adriano, na Tramandaí, o litoral, de modo geral, ele trabalha da forma que as circunstâncias lhe permitem, né? Sobre comissionamento, por exemplo, ele está atuando com, né, assim, a Pazança, a falar rapidamente, ele atua com 8%, na capital em outros centros é 6%, mas eu acho que isto não é a questão. A grande questão realmente é o fator econômico, né? Porque a gente sabe que em alguns momentos o imóvel se vendia. Vamos voltar lá há 11 anos, né? Eu sinto, embora tenha tido essas interrupções, como eu falei, eu nunca me afastei totalmente da observação do mercado, mas se nós voltarmos a 10, 11 anos, o imóvel se vendia. Né? E pode algum colega discordar de mim, mas eu vi assim. Hoje, mediante as dificuldades normais econômicas e que afeta não só o proletariado, não é? O próprio investidor hoje ele já avalia mais antes de partir para alguma ação comercial, para alguma ação de investimento, né? Então eu acredito que o corretor hoje
em Tramandaí, vamos botar o foco aqui, ele está fazendo o que pode ser feito. Eu sei que tem um grupo de construtores, de incorporadores, que trabalha muito forte junto à administração, buscando que se foque melhorias, especialmente no centro da cidade, porque hoje o construtor investe, esperando que os corretores consigam comercializar seus produtos, mas para isso a estrutura da cidade tem que estar ok. Né? E até onde se observa, não é tão simples também se deixar uma estrutura ok. Né? Mas é um objetivo que tem que ser perseguido, sim, pela administração municipal, pela iniciativa privada, pelas PPPs, né, pelas parcerias público-privadas. Então, eu acho que é um campo vasto, assim, tem bastante coisa que pode ser feita, com certeza. Exatamente a crítica que eu escuto é exatamente essa que, pelo poder econômico, acaba que um lobby de corretores influencia mais na prefeitura, que atende aos interesses do mercado de imóveis do que propriamente aos interesses do morador. Então, eu não vejo assim. Porque assim, a partir do momento, Adriano, que o corretor se aproxima da administração pública, pleiteando melhorias, seja em qual for a região do município, está sendo beneficiado. O município está sendo beneficiado. É claro que sempre vai ter aquela discussão normal. Houve aprimoramentos no centro da cidade e não houve na periferia, por exemplo, e não sei se era... Tá? O que acontece, que eu acho que é um dilema e cabe uma discussão que sai da superfície, né? O investidor, o comprador, o consumidor, via de regra, claro que ele vai comprar imóvel em qualquer local, mas quem vem de fora do município, quem vem da Serra, quem vem de Porto Alegre, quem vem da região metropolitana ou outras regiões, ele vem comprar em regiões específicas do município, tá? Evidentemente que são as regiões onde o incorporador está fazendo seu investimento, onde o construtor está adquirindo áreas, permutando, comprando, enfim, para fazer os seus empreendimentos, para construir seus empreendimentos. E, naturalmente, que ele vai lutar para que esses empreendimentos estejam situados em locais de acesso, no mínimo, razoável, né? Claro, o investidor ele quer o ROI, que é o retorno do investimento. Então ele não vai querer investir em um local que a infraestrutura é precária. E com razão, né? Não tem razão. como. Agora eu queria te perguntar uma coisa. Como é que tu vê a concorrência com os municípios que estão crescendo de forma assustadora, né? Como Capão da Canoa, Xangri-Lá, os imóveis de classe A, né, de alto valor, estão concentrados, principalmente nos condomínios fechados. E eu acredito, não sei, tenho a impressão que Tramandaí está mais devagar, não acompanhou esse crescimento do mercado, né? Não se preparou. Como é que tu vê isso? Qual a tua opinião sobre isso? São perfis diferentes, né? Se nós nos concentrarmos numa análise de Capão, Torres, Xangri-Lá, tem um público diferenciado, inclusive por uma questão geográfica. O cliente, né, o comprador classe A e B, que vem lá da Serra, por exemplo, ele vai ficar ali, né, pela Estrada do Sol, por tudo mais. E tem todo um histórico de prosperidade dessas cidades, porque elas historicamente já acolheram pessoas, de um modo geral, de uma classe social mais diferenciada. Mas observa-se, Adriano, que Tramandaí também conta com um público, tem uma fatia, sim, de pessoas de excelente poder aquisitivo. Mas é que fazer essas transformações, nós não temos como transformar Tramandaí em poucas décadas numa quase Torres, numa quase Xangri-Lá. Porque nós temos que observar as condições da natureza, né? As condições ambientais, o que constrói a natureza de Torres ou a nossa aqui. Então são situações que elas não têm como nunca serem equiparadas, né? E nem me refiro aqui a alguma ser mais valiosa ou menos valiosa, mas são características diferentes. Mas o mercado imobiliário obviamente que ele tem posturas diferentes, né? Ele tem trilhas diferentes. E isto, eu nem sou das pessoas até mais abalizadas para avaliar, mas é algo claro. Nós sabemos que quando a gente está tratando de um imóvel em Xangri-Lá, nós chegamos nos condomínios onde tem casa de 3, 4, 5, 10, 11, 12 milhões, né? Porque já está tudo propício para isso.
o público vai buscar lá já. Então, o construtor que edifica lá, ele sabe que o cara vai chegar lá. Ele sabe que ele vai ter o consumidor para este produto dele. Então, é muito difícil a gente tentar traçar assim um paralelo entre as cidades. Elas são, cada uma com as suas características, guardadas as proporções. É muito delicado a comparação. E, de novo, repito, nem se atribuindo uma valia maior ou menor a este ou aquele. São características diferentes, né? Uhum. Então, Jorge, conta pra gente um pouquinho como é que você foi participar da prefeitura, né, na gestão anterior, como é que foi essa experiência, gostou, gostaria de voltar, o que tu achou? Foi Conta pra gente. a minha segunda passagem, Adriano, pelo setor público. Em Encantado eu havia atuado, como eu citei no início da nossa conversa aqui, no início do nosso bate-papo, e aí, através de contatos, de relacionamentos e de identificações, aconteceu de eu atuar na prefeitura. Fiquei todo um período, né, de 2023 até 2024, na administração do prefeito Galto. Entrei como assessor da Secretaria da Pesca e Agricultura, depois por ocasião da desincompatibilização do então secretário, Cid Souza, eu acabei assumindo a secretaria. Foi um ano eleitoral, então eu não tinha assim um expertise da pesca, e a minha intenção é que eu até pudesse colaborar mais com projetos beneficiando os produtores, pescadores, os agricultores, enfim, né? Mas por se tratar de um ano eleitoral, havia toda uma questão legal que ela limita a ação do poder público no geral. Então, qualquer benefício que se tente dar ao público vinculado àquela pasta pode ser encarado como uma atitude eleitoreira por parte da gestão, né? Ou seja, em outubro vai ter eleição, aí um secretário independente da pasta tenta fazer alguma atividade um pouco diferenciada em termos de beneficiar o público atrelado àquela pasta, e isso já pode dar a entender que seja um crime eleitoral. Criar um problema jurídico. Né? Exatamente, imenso, né? Tanto que iniciativas que às vezes me pareciam simples não poderiam ser levadas adiante, né? Mas a experiência foi muito boa, porque se nós falarmos em Tramandaí, ela vem de uma transição que ela é até anterior ao prefeito Galto, e a cada administração, com certeza, as coisas em menor ou maior ritmo vão acontecendo. Então, para mim, foi interessante essa experiência de atuar no setor público, estando na cidade na ocasião, então, há 9 anos, né? Eu estava me relacionando, estava conhecendo as pessoas, conhecendo o município, conhecendo a forma de pensar do tramandaiense, e já envolvido, de certa forma, também, porque com a família, escola dos filhos quando eu cheguei, agora já maiores e tal. Então, eu estava vivenciando uma primeira etapa da cidade e já me envolvendo no setor público. Foi uma experiência muito boa. Que legal, Jorge. Bacana, parabéns. Nesse meio tempo também, em 2022, eu tive uma experiência muito boa, muito forte também, que foi presidir a SAT, né? Sociedade de Amigos de Tramandaí. Eu fui presidente da SAT de 2022 a 2024, que também, por outro enfoque, Adriano, foi uma grande escola pelos relacionamentos, por um grupo muito coeso, por um conselho muito maduro, muito experiente. Eu era, com certeza, das pessoas mais jovens do conselho, já era do conselho, quando assumi a presidência. Então, eu digo de uma forma muito sincera assim, que a presidência da SAT me ensinou muitas coisas, né? Me ensinou muitas coisas, e no sentido de relacionamento humano. Não, a questão de gestão eu já havia experimentado gestão, né? Em outras esferas. Como administrador, né? Exato. Mas, e agora a gente está se referindo a um clube social, que a finalidade é outra, a missão é outra, mas foi uma experiência muito forte pelo relacionamento, por tudo aquilo que a gente vai construindo, de pessoas que entram na vida da gente, saem da vida da gente, e tudo constrói. Isso é fundamental. Que legal, Jorge, que legal, bacana. Eu queria te perguntar, assim, agora, para o futuro, eu fiquei sabendo que está à frente do partido, PRTB, e qual a tua intenção na frente do partido? Qual a tua proposta? O que tu traz de novidade para a gente? Bom, eu vou assumir, ainda não está homologado, vou assumir a presidência do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, né?
presidência municipal, presidência em Tramandaí. Esse convite surgiu em janeiro, estava em férias com a família, e foi uma indicação de pessoas que até nem têm uma convivência comigo pessoalmente. E eu, numa única conversa assim, de 40 minutos, né, uma chamada de vídeo, falando com o presidente estadual, Carlos Alan, eu aceitei o desafio. Claro que o partido, nacionalmente, ele passa por algumas etapas no sentido burocrático, de rearticulação. O PRTB, ele em certas regiões do país, como a nossa aqui no Sul, a região do Sul toda, ele é considerado ainda um partido nanico. E de resto no país inteiro, mas em São Paulo está mais articulado, em função do Marçal. O Rio de Janeiro está com alguma força um pouquinho superior ao que nós vivemos aqui. Mas eu achei interessante o desafio. Eu estava no Partido Progressista, né, que assinei a ficha no momento em que entrei na prefeitura, né, trabalhando com o prefeito Galto. E a partir do momento que houve o convite, eu aceitei o desafio. Já passei para o PRTB, a executiva está em formação. Nós temos toda a dificuldade que é natural de um partido que naquela região ainda não esteja consolidado. Tu também tens uma experiência nesse sentido, né, Adriano? Tu sabes o quanto é difícil. É muito mais tranquilo a gente agregar num partido mais consolidado, né, em relação a um partido que está se rearticulando. E imagina, ele está se rearticulando nacionalmente, né? Mas então, Jorge, eu te pergunto, qual a tua avaliação com relação ao município de Tramandaí? Porque a gente estava conversando antes de começar a gravar, e eu tenho a minha opinião pessoal, né, de que os governos anteriores investiram muito em coisas de menor relevância e deixaram a parte de estrutura para trás durante um período muito grande. Eu gostaria muito que houvesse uma renovação no sentido de que a administração pública investisse mais em infraestrutura. Mas qual a tua opinião? O que tu acha? O que tu propõe? O que tu acha que deveria ser modificado? Ou tu acha que do jeito que tá bom? Eu vou te responder de outra forma, pode ser? Uma das razões que me levaram a aceitar o desafio de presidir o PRTB em Tramandaí foi justamente neste enfoque. Neste primeiro momento, a executiva que eu estou formando, que ainda não está fechada, ela conta com tecnocratas. Ou seja, eu sou, na minha área acadêmica, é do empreendedorismo, certo? Membros da minha executiva tem economista e tem uma pessoa que hoje ocupa um papel na gestão do prefeito Mello em Porto Alegre, que ele trata da saúde pública, lá, da gestão de leitos. Tá? Então, não são características políticas nessas pessoas. Eles não têm traços políticos, eles têm traços técnicos. Então, na medida em que eu estou visando e escolhendo nomes por essa linha, Adriano, a minha ideia, né, e aqui eu estou pessoalizando a minha ideia e eu estou colocando para essas pessoas que aceitaram o convite, que inicialmente eu teria essa autonomia e eu gostaria que agíssemos assim, e já os convidei por saber como é a capacidade, o potencial deles, né? É de formar um corpo técnico, agora eu acho que eu começo a te responder, é de formar um corpo técnico que permita estudar a cidade. Estudar a cidade de uma forma bem racional, de uma forma bem lógica, né? Um estudo, de fato, técnico, e que, a partir dele, se faça relatórios, se estude, se apresente relatórios bem refinados, bem minuciosos, que se apresente relatórios bem refinados, bem minuciosos, para poder se apresentar ao poder público. Então, a nossa postura, neste primeiro momento, não sabemos depois, neste primeiro momento ela vai ser eminentemente técnica. Ou seja, quais são as questões da cidade? São essas. O que nós vamos fazer? Vamos estudar soluções e apresentar as soluções. Essas soluções serão apresentadas em caráter oficial. Cada vez que nós tivermos, e este ano não acontece nada, mas acredito que a partir de 2026 a gente já esteja a pleno vapor com esses estudos. Então, em cada situação em que esses estudos forem apresentados, certamente a opinião pública vai saber que aquele estudo está sendo apresentado. Que legal, Jorge, que legal. Mas eu queria
saber um pouquinho mais de ti sobre a tua avaliação. Claro, você falou que está aqui há 11 anos, né? Eu queria saber qual a tua avaliação da cidade. Tu acha que está bom, que está ruim? O que tu acha que tem que ser melhorado, né? O que tu propõe? O que tu acha? Adriano, assim, a grosso modo, certo? Eu não posso assim discutir hoje questões mais técnicas, né? Questões, por exemplo, como receita, arrecadação. Isso eu não teria essa possibilidade, porque mesmo eu atuando na prefeitura, eu estava em outra pasta e acompanhava isso de uma forma mais genérica, tá? Mas eu acho que a grande preocupação minha e de todo cidadão que olha o todo é a estrutura, especialmente das áreas mais afastadas do centro da cidade, né? Por quê? E aqui não é propriamente uma crítica. Eu sei que o gestor público, ele tem esses acompanhamentos, mas eu acho que sempre é fundamental que tenha mais atenção. Porque a partir do momento em que as famílias estão nos bairros mais afastados e têm seus filhos que vão para a escola, essas pessoas vão para o trabalho, elas têm horários muitas vezes que não são os mais favoráveis para estarem nas ruas, por exemplo. Ou a questão do calçamento, dias de chuva, falta de pavimentação, falta de maior estrutura mesmo, de urbanização. Isto eu acho, e não é uma peculiaridade de Tramandaí, mas isto eu acho que tem que ser sempre o foco, né? E como eu falo, eu não estou direcionando uma questão específica da atual gestão, das gestões que se passaram, das gestões que se passaram, não. Estou falando a base, em tese, né? E Tramandaí não foge disso. Nós sabemos, nas poucas vezes que eu circulo um pouco fora da cidade, a gente sabe que tem dificuldades. Nós sabemos que em algumas regiões hoje a prefeitura até está atuando, mas é claro que será preciso muito mais, porque nós temos um número imenso da população, um percentual imenso da população que está canalizado nessas regiões. E as pessoas precisam, é questão de dignidade, as pessoas precisam do equipamento público, questão de dignidade. Mas isso eu falo de uma forma bem natural, né? Não estou achando que poderia estar mais ou menos naquele estágio, mas acho que nunca pode ser perdido de vista essa questão da dignidade do morador, da dignidade do residente, daquela pessoa que usa o transporte público, que tem que trabalhar, que nos dias de muita chuva não pode botar o pé na água, na calçada, para poder trabalhar e sair com a água na canela. Isto são circunstâncias que muitas vezes difíceis, acredito, de serem trabalhadas em termos da engenharia do município, em termos de obras, em termos de reestruturação, de revitalização, mas nunca pode ser perdido de vista isso de forma alguma. Repito, pela questão da dignidade, né? Da dignidade do morador, da dignidade das pessoas que têm que vivenciar, tem que estar naquelas regiões, vivem nessas regiões. Que legal, Jorge. Bacana. Eu queria perguntar para ti, como é que tu vive aqui? O que tu costuma fazer? Onde é que tu sai? Frequenta os restaurantes? Tu gosta daqui? Como é que tu curte Tramandaí? Adriano, eu sou assim, ó. Eu trabalho bastante. As minhas noites durante a semana são de recuperação. Como qualquer brasileiro, como qualquer trabalhador, como qualquer brasileiro, não, como qualquer ser humano, né? Eu e a minha esposa, nós temos hábitos muito nossos, assim, então nós tivemos um período que já saíamos mais, curtíamos mais a cidade, mesmo à noite e tal. E ultimamente nós estamos mais focados no meio ambiente, ou seja, durante o dia nós somos ciclistas, né? Então, é muito natural e algumas vezes, até durante as noites, durante a semana, nós tínhamos um hábito que nos últimos meses ficou um pouco esse hábito um pouco abandonado. Mas nós somos ciclistas com capacete, óculos, tal, equipamento, tudo. Deixa eu te perguntar, como ciclista, tu já imaginou se a gente tivesse uma ciclovia que saísse do centro aqui, fosse até a última praia de Tramandaí, lá no Tiaraju, que a gente pudesse sair daqui, ir até lá e voltar, ainda poderia ser uma via de acesso para os trabalhadores virem trabalhar de bicicleta no centro? O que tu acha dessa ideia? Aguardemos que ocorra, né? Esperemos que isso ocorra, porque isso é qualidade de vida. Existe, inclusive, em Porto Alegre, e aí agora eu vou cruzar o mercado imobiliário com essa questão urbana. Alguns grandes empreendedores imobiliários estão escolhendo, e a classe AB no geral, estão escolhendo o local de suas obras
me fugiu o termo, daqui a pouco eu lembro, que permita que as pessoas façam tudo a pé. E por uma questão econômica, não, são imóveis caríssimos. É para fazer com que as pessoas morem perto de shopping e que tenha uma trilha que ela caminhe sempre precisar passar pelo trânsito, ou que ela pegue a sua bike e se desloque, se movimente por grandes distâncias sem ter que fazer a intersecção com o trânsito. Com o transporte urbano. Com o transporte urbano. Então, isso é qualidade de vida. E quando tu falas, o que tu achas de uma ciclovia que nos permitisse nos locomovermos, né, por uma distância considerável, isso é qualidade de vida. Porque, inclusive, a gente sabe que nos países do primeiro mundo, hoje, os grandes profissionais liberais, com classe média alta, alguns vão de bicicleta para suas empresas. Né? Tu viveste fora do país, certamente conseguiste constatar isso. Então, essa pergunta é importante porque nós estamos tratando, não é só de uma questão de esporte ou de lazer, não. Qualidade de vida é isso tudo, né? É qualidade de vida. Simplesmente isso. E se eu imagino isso, é tudo que nós todos queremos. Com certeza. Mencionou que eu vivi no exterior e existe uma... Eu não lembro agora, eu também fugi já faz muito tempo que eu estive morando no exterior, mas tem uma sigla, depois eu gostaria de pesquisar para lembrar. Mas eles falam assim, quando eu coloco para alugar o imóvel ou para vender, tem uma sigla que eles colocam para que a pessoa saiba se ela pode ir a pé para o trabalho. E aquilo ali, então, quando ele já sabe que vai trabalhar num lugar... Sim. Aquilo ali é ponto de referência. Ele quer morar num lugar que ele possa acessar o trabalho e retornar a pé. Isso é um grande valor, sim, principalmente para os europeus. Pela praticidade, questão de tempo e tudo mais, né? Qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Então, eu fico bastante contente de ter te recebido aqui. Eu tô com o meu tempo livre, a gente pode continuar. Eu sei que o teu tempo que tá restrito aí. Mas de qualquer forma, eu espero poder voltar, ser convidado outras vezes, né? Mas, certeza. Adriano, assim, o que é importante? E agora eu preciso falar a respeito dessa tua iniciativa, tá? Tu tens por vocação, e como tu falaste, nós nos tornamos amigos em pouco tempo, nos conhecemos com a ideia de trilharmos junto um caminho político que nesse momento ainda não foi possível, poderá vir a ser logo ali, mas essa questão humana, as identificações, nós nos identificamos por visões absolutamente idênticas, quando não as mesmas, né? E te agradeço e te parabenizo, porque o teu propósito é, como tu falaste muito bem, como tu citaste muito bem, implantar uma via de informação e de comunicação com a comunidade. Então, neste microfone aqui estarão pessoas dos mais diversos setores, pessoas das mais diversas visões, e é isto que vai fazer com que tu amplie ainda mais, né, a tua visão de Tramandaí, que tu tens a família aqui, né, tu saíste e voltaste, então significa o quê? Que é um espaço rico. E eu acredito que quem estiver aqui vai ter o mesmo sentimento que eu estou tendo agora, de participação, de reciprocidade, né, de colaboração, de comunicação. Isso é tudo que nós precisamos. O ser humano ele é um ser que precisa se comunicar, ele precisa se expor, a gente precisa trocar ideias. E isto também não é uma mera questão humana, mas isso a gente leva para o campo político, vai para o campo sociológico, ou seja, nós precisamos nos comunicar. Muitas vezes, o que menos importa é a divergência de ideias, né, Adriano? Nós precisamos compartilhar, trocar. E, às vezes, a minha ideia, por um motivo, pode não convergir com a tua, mas certamente nós dois crescemos mesmo com essa visão distinta. Então, tu estás partindo por um caminho que é fantástico, da comunicação, né? O Tramandaí em Foco está de parabéns por estar o Adriano à frente, né? Adriano está de parabéns por estar comandando esse espaço. Parabéns. E eu agradeço o convite novamente. Muito obrigado, Jorginho, pelas tuas palavras. Fico muito feliz. Você já está convidado para retornar. Feliz eu. E a ideia é exatamente essa, de criar um espaço para estabelecer essa conexão com a comunidade, para que as pessoas... A gente quer conhecer Tramandaí
mas eu não posso trazer aqui um bairro, não posso trazer aqui a praia, eu tenho que trazer aqui as pessoas. Então a gente vai conhecer Tramandaí através das pessoas. A gente vai trazer as pessoas para elas falarem um pouquinho de si, falar o que pensam de Tramandaí. E assim a gente pretende conseguir influenciar a comunidade, primeiro conhecendo e depois, com certeza, políticos, autoridades vão tomar conhecimento do que pensa o nosso morador, né? E essas opiniões, acredito que vão servir para influenciar os caminhos aí da administração. Então, agradeço muito. Certamente, se me permite ainda, Adriano, e quando tu estás diante de uma pessoa que tu vais provocá-la a se manifestar, isto por si só já é crescimento, né? Porque essa pessoa, certamente, muitas vezes, ela vai ser provocada, ela vai ser cutucada a refletir algo que talvez ela nem tenha pensado até aquele momento sobre aquele ponto de vista, né? Então, exatamente, isso é vai forte, motivar a reflexão, a pessoa vai pensar sobre se o caminho da cidade é o que ela quer, se ela deveria estar realmente aqui, de que forma ela pode participar para que o que ela deseja de fato aconteça. É exatamente isso que a gente chama de participação, né? Participação popular na administração. E eu fico muito feliz, eu tenho certeza que a gente vai conseguir o objetivo, porque já está acontecendo, já está em andamento. Muito obrigado pela tua presença. Tenho certeza também. Muito obrigado, Adriano. Muito obrigado, Jorginho. Uma boa tarde a todos. E em breve a gente volta com mais um episódio do Tramandaí em Foco.